Bom, sabemos que a Igreja Católica adora o rei Salomão, tendo em vista isso. A Igreja desconhece as práticas goéticas dele, ou melhor, eles não reconhecem as clavículas de Salomão, escritas por ele mesmo. O senhor tem a me dizer sobre isso? Ô, Vitor, ao contrário do que você está imaginando, os grimórios que foram escritos por padres, tá? Grimório do Papa Honório, Grimório do Papa Leão, são padres que escreveram, tá? Tem uma série de grimórios que vocês podem ver lá na seção de grimórios da nossa loja virtual, que foram escritos por membros da igreja. Porém, é óbvio que a igreja nega a autoria. Jamais a igreja vai dizer que foi autora de um grimório de magia, né? Mas foram escritos por padres, sem dúvida nenhuma. Tá? Nós não temos dúvida nenhuma. E dentro desses grimórios existem evocações ritualísticas feitas aos moldes da Goécia. Pura e simplesmente. Tá certo? Então isso não é verdade. E aliás, dica-se de passagem, eu quero dizer e registrar bem claro que a igreja pratica magia. A cerimônia, a liturgia católica é uma cerimônia mágica, tá? É todo um simbolismo mágico, tá? Que foi absorvido de cultos gnósticos, né? Cultos pagãos, inclusive, tá? E foi mudada, né? E dentro de algumas ordens, jesuítas, beneditinos, eles estudam profundamente ocultismo e magia, principalmente beneditinos e jesuítas. Estudam mesmo, até porque os grimórios, em sua maioria, foram escritos por padres jesuítas, tá certo? Então, a igreja e magia têm uma ligação muito maior do que você imagina. Por que praticamente todos os rituais têm que ser feitos para o leste, sendo que esse leste é apenas aqui na Terra e não se aplica no espaço cosmos? Meu querido, é o seguinte, você está fazendo com entidades que se manifestam no plano físico, que vêm dos 4 pontos cardeais, e não é só leste. A Goécia, na maioria das vezes, é oeste, o altar é que fica no leste. O triângulo de manifestação é colocado no leste, mas tem entidades que vêm de outras posições. E quando a entidade não vem, o regente da entidade está na linha norte, sul, leste, oeste. Quando você evoca o regente para forçar a entidade a se manifestar, você se volta para o quadrante em que a entidade é regente, né? Porque você está falando da manifestação no plano físico, não importa o astral. E mesmo assim o astral está intimamente ligado ao magnetismo terrestre, né? Então os pontos cardeais no plano astral existem também. Não está falando de espaço. Onde é o astral? É lá em qualquer lugar por aí. Não é lá em qualquer lugar por aí, né? É aqui. O astral está aqui. Tá? A diferença é a frequência, né? A frequência vibratória. Vocês não têm frequência na ondas de rádio, não tem quilohertz, megahertz, gigahertz, né? Dos satélites. Não tem frequência diferente? A frequência modulada das ondas curtas e ondas médias, que eram os antigos quilohertz. Às vezes é um ponto só, no mesmo local, mas com frequências diferentes. Mas é como se fossem as camadas de uma cebola. Está tudo aqui. E está tudo preso ao magnetismo terrestre. E os espíritos não ficam por aí flutuando, igual astronauta, não. Né? Eles estão presos ao magnetismo deles, também está preso ao plano terrestre. Porque eles estão ligados ao plano terrestre. Né? Você só se desliga do plano terrestre quando o seu ciclo kármico terminar em relação ao planeta Terra. Daí você vai seguir para outros planetas. Ou então quando passam as peneiras, que existe também, tá? Está se aproximando a hora da peneirada. E aqueles que não atingiram um determinado padrão vibratório de conhecimento, tá? De elevação espiritual, não vai passar pela peneira. Daí são jogados para um outro planeta, porque a Terra eleva num outro padrão, que é o contato direto com a 4ª dimensão.
né, rompe a membrana e a gente passa a ter um contato mais direto e objetivo com o mundo espiritual. Isto vai acontecer. Não é agora, não é já, não é daqui 1 ano, nem 10 anos. Vai demorar bastante tempo, mas vai acontecer. Então, quando a Terra ela emancipa e o padrão de consciência do ser humano eleva, aqueles que, muito retrógrados ao padrão vibratório atual do planeta, são jogados, são atraídos pelo magnetismo para outros planetas, outras linhas planetárias que estejam mais afins, né, do nível vibratório deles. Quais as propriedades energéticas da arruda? A arruda é limpeza espiritual, né? Ela tem um magnetismo, essa planta, como tem plantas negativas, tem plantas de energia, de polaridade, é igual ao nós, né? Um ser vivo. Então a polaridade energética da planta, ela assimila a carga negativa que está conosco, né? Então ela limpa, tanto que o galho de arruda, quando se passa na pessoa, seca imediatamente, né? Então você faz tanto defumações, fumigações com a arruda, ou até banhos, né, com galhos de arruda, ajudam a limpar, a dispersar fluidos deletérios, né, miasmas. Então dá uma proteção, melhora o teu nível energético, né? Porque às vezes a gente fica muito descompensado em virtude das vicissitudes diárias, né, que a gente atravessa, então, certo? Quando uma pessoa tem morte cerebral, o que acontece com o espírito dela? Sendo que o resto do corpo ainda está vivo, mas morto ao mesmo tempo. Ô Vitor, quando a pessoa ela tem morte cerebral, o espírito dela começa a transitar entre mundos, né, numa espécie de limbo, porém ainda está ligado ao corpo físico. Existem filamentos energéticos, então ela muitas vezes está vendo o corpo dela, está ali vendo, quer se desligar, mas não pode porque está sob ação de máquinas que estão mantendo a vida. Por sorte que muitas vezes não dá para manter por muito tempo e os médicos também, quando vê que não tem jeito mais, né, simplesmente eles desligam, né, não tem mais jeito, né, a morte cerebral já ocorreu, né, não teve mais oxigenação no cérebro, então não adianta mais nada, né, vai ser um vegetal que está ali, animado por uma energia, porém, e por força dos aparelhos, né, que respiratórios, etc e tal, mas, né, então a entidade fica naquele limbo, fica entre cá e lá, mas enquanto o corpo estiver lá, ela está presa, né, no corpo físico, você não tenha dúvida nenhuma, tá? Eu sou um ocultista, mas os próprios espíritas, né, gostam de dizer que quando a pessoa está naquela fase, né, da sororoca, que é aquele momento que ela vai e não vai, vai e não vai, eles mesmos pedem para os espíritos, né, desencarnadores vir ajudar a pessoa a fazer a passagem, né, porque a pessoa está sofrendo, está lá entre cá e lá e não vai, né, então fica aquele estágio assim difícil.